Olá, boa tarde. Último dia antes das minhas férias, por isso hoje o TE é bom do mesmo jeito. Tem tiro prático, Eric Silva e o jogão do Tritões contra o Corinthians. Apito inicial, Tribuna Esporte começou. Hoje no Tribuna Esporte tem sorteio para você que curte futebol americano. Temos um par de ingressos para o jogão do Tritões contra o Corinthians. Daqui a pouco eu libero o telefone com a pergunta do dia para você ganhar. Fique ligado! Agora, depois de estrear com uma vitória por nocaute no UFC, Eric Silva está no estado para comemorar os melhores 40 segundos da vida dele. E aproveita para incentivar a galera daqui a praticar o MMA. Ele está de volta ao estado, literalmente em casa. Mal desembarcou em Vitória, Eric Silva foi direto para a academia em Cobilândia, Vila Velha, para reencontrar amigos, alunos e companheiros de treinamento. Passados 7 dias da luta histórica, está difícil de esquecer os primeiros 40 segundos como lutador do UFC. Poxa, eu já tô sentindo assim, a galera reconhecendo na rua e tal, parabenizando. Eu acho isso muito bacana, mostra que o público está antenado no MMA, que o MMA está crescendo, né? E, poxa, tomou uma proporção enorme aí depois desse UFC. O próximo combate no octógono ainda não tem data confirmada, mas não deve demorar muito para acontecer. Não falam datas e tal, mas Dana White ele se mostrou muito interessado, ele gostou bastante, né, com a minha luta. E o único toque que ele deu para o meu empresário, que é o Valide, que é para não ficar de bobeira, que vai ser chamado logo. Mas eu creio que daqui uns 4, 5 meses eu já estarei retornando aí no octógono do UFC, lá nos Estados Unidos. E a vida de Eric Silva agora vai ser assim, na ponte aérea Rio-Espírito Santo. Vou treinar no Rio de Janeiro lá, mas sempre, né, vindo aqui no Espírito Santo e tal. É aquele negócio, o time que tá ganhando não se mexe. E eu tô treinando lá com a equipe da Minotauro Team, né? Eu acho que lá tem os melhores lutadores do mundo. Eu me adaptei muito bem lá no treinamento de todo mundo lá. Mas eu vou dar um treininho com a galera aí e matar a saudade. Em Copa Sul, nesse fim de semana, são os jogos de volta das quartas de final. Hoje, 8 da noite, tem Mimosense contra Vig Serve. Amanhã, 2h30 da tarde, é a vez do Central visitar o Armando Zanata. Às 4 da tarde, tem Afonso Cláudio contra a Ipiranga. Domingo, às 3 da tarde, Venda Nova e Anchieta fecham a rodada. Na segunda-feira, você confere os principais gols aqui no Tribuna Esporte. Nesse fim de semana vai rolar um campeonato de tiro prático aqui no estado e o Espírito Santo tem uma certa tradição nesse esporte. Muita gente que manda bem por aqui. E quem pratica garante, esse tiroteio todo é mais seguro do que muita gente pensa. Velocidade, precisão e potência. Esse é o tiro prático, uma união de várias modalidades nacionais e internacionais. Os alvos se espalham por vários estandes e o número de praticantes tem aumentado cada vez mais no Brasil. É um esporte bem difundido, tem participantes de todas as camadas da nossa sociedade e prioriza principalmente a questão da segurança no nosso esporte. Neste final de semana, o Espírito Santo sediará a 7ª etapa do Campeonato Sudeste de Tiro Prático. E a escolha não foi por acaso. O estado tem uma das melhores estruturas para esse esporte. E os competidores já começaram a chegar. Ana Lúcia veio de Salvador e aproveitou para dar uns tiros no local do torneio. A gente veio mais pelo prazer do esporte mesmo, o desafio de fazer cada pista é diferente, né, uma da outra. É pelo desafio mesmo. Durante o campeonato, 140 atiradores de todo o Brasil estarão disputando o título em 5 divisões diferentes. Agora, mais importante que a competição é a segurança. Na história do tiro prático não há registro de acidentes. Por isso, óculos
e o protetor de ouvidos são elementos obrigatórios. O equipamento que nós utilizamos são armas de fogo reais, mas que são exclusivamente utilizadas para o esporte. Para garantir essa segurança, nós temos aqui árbitros e pessoas da coordenação, que são da Confederação Brasileira de Tiro Prático e da Federação. Teremos aqui presente também os oficiais do Exército Brasileiro que nos fiscalizam e nos orientam, justamente para garantir essa segurança e a tranquilidade que é uma prova de tiro prático, a não ser, claro, pelo barulho que é normal. A competição acontece hoje, amanhã e domingo, a partir das 8 da manhã. O local é o estande de tiros do Sindipol, fica lá em Carapina, na Serra, e a entrada é de graça. Copa Espírito Santo, amanhã mais 2 jogos. O Serra recebe o Rio Branco às 3 da tarde. No mesmo horário, Vila Velhense e Espírito Santo se enfrentam no estádio Engenheiro Araripe. As notícias do resultado também na segunda-feira aqui no TE. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Daqui a pouco tem a nossa promoção que vale ingresso e um bate-papo ao vivo com a galera do Vila Velha Tritões. A gente já volta e é um instante só. Estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte e o Vitória Rugby foi convidado para participar da primeira edição da Copa Rio de Rugby. A competição é no estilo mata-mata. 12 clubes participam, os jogos começam amanhã e vão até o fim de outubro. A primeira partida dos capixabas é nesse sábado contra o time de Cabo Frio. Os jogadores viajam hoje à noite. Vamos torcer então por bons resultados. E por falar em rugby, um esporte parecido é o futebol americano. Vamos então liberar o telefone e dizer a pergunta do dia, que vale esses 2 ingressos aqui para o jogo do Tritões contra o Corinthians. Contra quem foi o primeiro jogo do Tritões fora de casa? Quem ligar primeiro para 33319169 com a resposta certa, ganha. Tá valendo! E agora ao vivo a gente bate um papo com o pessoal do Vila Velha Tritões. Tô aqui com o Bruno Coach. Tudo bem, Bruno? Bom, Júlio. E o Adler também, um dos promos aqui da competição. Tudo bem, Adler? Tudo bom, tudo ótimo. Beleza. Vai ficar mais ótimo ainda amanhã. Você que já teve em Super Bowl, já teve em tudo que é competição grande de futebol americano no mundo, pode dizer melhor do que ninguém, é o jogo do ano, Corinthians e Tritões? A expectativa é a maior possível. O Tritões é o campeão brasileiro do torneio Touchdown de 2010. Corinthians entra no torneio esse ano, participou de um outro campeonato e traz 5 jogadores americanos. Ser só americano e jogar significa que já cresceu com isso. Eu tive a oportunidade de ver o Corinthians Steamrollers contra o Ponta Grossa Phantoms. Tá vendo o que o Tritões faz com a cabeça? E foi uma lavada, né, de 34-0. Mas mais do que o placar, o trabalho do quarterback, que vai ser o contraponto aqui do nosso amigo Bruno, o Casey Frost, é sensacional. Vai ser um jogo de futebol americano com a possibilidade de ser o melhor jogo já disputado no Brasil. É isso que eu espero, é isso que eu quero ver. A gente rodou imagens agora há pouco do último jogo do Tritões aqui e do Espírito Santo, que foi contra o Botafogo. O Mamute está aí rodando de novo. Nesse jogo, o Tritões teve facilidade para vencer o Botafogo, não foi isso, Bruno? A gente treinou bastante no primeiro semestre, né, o nosso playbook. E tivemos a felicidade ou a sorte, não sei, de encontrar um time do Botafogo com as barreiras leves, né? Então, a gente mudou o plano de jogo e começamos a correr para cima do Botafogo. Então, a facilidade foi mais baseada no nosso poder físico. Vocês criaram essa facilidade. Exatamente. Então, a gente pôde meio que esconder um pouco do nosso jogo, do playbook, o jogo aéreo. Então, a gente teve essa facilidade contra o Botafogo e conseguimos fazer 39-0. Não vai ser fácil com o Corinthians, né? Eu acredito que vai ser um pouco diferente, né? Eles estudaram bastante o nosso time, eu vou tentar usar isso aí ao nosso favor, pela informação que eles têm da gente. Então, estou tentando pensar como o treinador deles está pensando de jogar contra a gente e usar isso de uma maneira favorável para a gente, mudando o jogo um pouco do que a gente jogou contra o Botafogo, o outro time que a gente jogou fora de casa agora, como pode falar, e em relação ao do ano passado também. Então, vamos ver se a gente consegue tirar alguns ais da manga, que não vai ser fácil pegar os americanos lá, não. Agora, Adler, sobre o campeonato, o que você está vendo até agora? Temos tido bons jogos, o futebol americano aqui no Brasil está surpreendendo? Olha, no ano passado nós tínhamos 7 times e no total, do primeiro jogo até o último, foram 17. O jogo de amanhã já é o jogo 18 de 45 esse ano e nós temos 16 times. Muitos times novos que eu acredito completamente e dá oportunidade aos times novos porque se eles não mandam bem no primeiro ano, eles aprendem e se fortalecem no ano seguinte. O nível vem crescendo. A quantidade de times cresce mais rápido que o nível de jogo, porque técnicos, temos poucos técnicos, o Bruno é o próprio técnico do time e ele é bom,
Você conversar com ele, soltar ele começa a falar em estratégia. Eu acho que no Brasil só tem um, que é o Denis Franz, lá de Santa Catarina. Parece que estão falando uma outra língua. Mas essa dedicação à técnica é pouca, tem pouca gente que sabe. Então, quando vem gente de fora, como foi o caso do Tritões, que trouxe consultores, quando tem americanos jogando em outro time, mesmo estudando uma evidente superioridade, faz com que o esporte cresça. Esse é apenas o 3º ano que se joga equipado. Nós temos que desenvolver árbitros, arbitragem, técnicos, mas já é um bom espetáculo e eu acho que amanhã nós vamos... Cada um pega o seu adversário mais pedreiro amanhã. Eles têm outros times a jogar, mas o mais difícil para cada um é, respectivamente, um e outro. Beleza, vamos dar então o resultado da nossa promoção de hoje. Parabéns para o Bruno Janucci, que respondeu certo. O Timbó Rinos foi o último adversário do Tritões fora de casa, aquele jogo no frio, que botamos você lá no frigorífico, num caminhão frigorífico foi lá para enfrentar aquele frio. E foi um dia lindo, que não teve frio nenhum, céu azul e sol. E deu Tritões, isso que é legal. Agora, para a gente encerrar, por favor, Bruno, diz pro pessoal, chama o pessoal para o jogo de logo mais. Bom, eu queria chamar a galera aí, o público de Vila Velha, né, do Espírito Santo inteiro, para poder amanhã, 2 horas da tarde, a torcida vai ser bem importante para dar aquele calor na hora da gente estar entrando em campo. Com certeza vai ser um belo espetáculo, um lazer familiar, podem levar pai, mãe, família, tem área VIP com mesa de frutas, água. Então, vão para poder presenciar aí um belo espetáculo de futebol americano, 2 horas da tarde, Campo do Tupi, a Casa do Tritões. E um showzinho no intervalo, né? E se tudo correr bem, a gente tem uma atração aí surpresa para o intervalo, fazer um show no intervalo aí com uma banda já de capixaba. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês no Tribuna Esporte de hoje. É sempre um Obrigado prazer receber vocês aqui. Esse é o nosso apito final. Para vocês, uma ótima tarde, um bom fim de semana. Eu vou estar de férias por 15 dias e quem vai ficar no comando aqui do TE é o meu amigo que está aqui com a gente no estúdio também, o Antônio César Martins. Para vocês, uma ótima tarde e até daqui a 15 dias, gente. Tchau!